Olá! Começa agora mais um Pauta Aberta. No programa de hoje, vamos falar sobre uma tendência que tem ganhado espaço nas empresas brasileiras, o home office e a flexibilidade no trabalho. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, os brasileiros desejam horários mais flexíveis, mas apenas 56% têm essa possibilidade. O estudo ainda mostra que cerca de 73% têm o desejo de fazer suas atividades em casa ou em locais alternativos. Além disso, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades estima-se que 12 milhões de brasileiros trabalham remoto. Mas e você? Já teve essa experiência? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Para conversarmos hoje, estamos recebendo Tainã Malaspina, coach, mestre em Psicologia Social e professora no curso de Recursos Humanos da Universidade São Judas Tadeu. Olá, Tainã, é um prazer recebê-la aqui no estúdio. Mas afinal, é mais viável trabalhar dentro de casa ou na empresa? Depende o perfil, a vaga, a questão do perfil profissional. Tem determinadas áreas de atuação que elas permitem o home office e isso é até prática comum, né? Então, por exemplo, dentro da área de TI, de tecnologia da informação, como são, no geral, são projetos nos quais as pessoas elas já trabalham num formato mais individual, não exige trabalho em equipe, o home office funciona bem. Mas essa questão de se vale a pena ou não, hoje a gente tem estudos que mostram as vantagens e as desvantagens, né? A gente sabe que, por exemplo, no mercado norte-americano, cerca de 88% das empresas elas já têm práticas institucionalizadas de home office. No Brasil, isso é recente e muito se deve a uma cultura mais conservadora, organizacional. Muitos gestores, eles tem algumas restrições em relação ao home office, no sentido de que, como eu garanto que o meu colaborador ele está trabalhando durante esse período em casa, e aí, por isso que o home office não cresceu ou não cresce de forma tão exponencial. Mas ele já tem rompido essas barreiras, porque, por exemplo, a gente também pergunta quem garante, né, que o profissional, estando ali na frente de uma mesa de trabalho, ele está efetivamente trabalhando e ele não está no YouTube, no Facebook ou em algum outro ponto. Então, esse é um mito. As empresas, elas têm as quais já adotaram home office, o que elas perceberam? Que é vantajoso, sim. Tem estudos que mostram aumento de produtividade, porque o colaborador que ele consegue trabalhar em casa, no geral, o nível de distração é bem menor, né? Ele não é interrompido toda hora por demandas urgentes, que não necessariamente são importantes. Então, a produtividade aumenta. O RH, a área de recursos humanos, ela tem utilizado home office. Quando a gente fala hoje um cenário de mercado em que o grande diferencial competitivo das empresas está no capital intelectual, a prática de home office ela tem sido um grande atrativo em processos de seleção até e recrutamento. Principalmente se você pega a geração Y, que são jovens aí que nasceram de 80 a 2000, eles valorizam muito esse formato de trabalho, né, o home office. E quando uma empresa fala que ela dá a possibilidade de trabalhar home office, né, efetivamente não 5 dias a semana, mas 2 dias a semana, isso tem sido utilizado pelo RH como uma arma, vamos dizer assim, de retenção de talentos. E quais seriam os pontos negativos numa empresa ter essa prática de home office? O primeiro ponto negativo é se ela não desenvolveu uma cultura de home office num trabalho bem estruturado junto com o RH, para afetar a cultura organizacional como um todo. E aí tem aquela coisa de que determinadas funções, elas podem home office, outras não. É óbvio, né? Uma pessoa que trabalha dentro de um campo mais técnico, operacional, que ela exige o espaço físico, ela não tem como ela trabalhar home office. Mas a empresa ela precisa deixar claro quais são as condições de se praticar o home office ou não, para que ela não sofra com uma certa retaliação quando vai implementar. As desvantagens pode ser também uma questão de se você não tem um gestor que sabe conduzir o colaborador em formato home office, você tem alguns ruídos aí, em termos de... pode até perder produtividade, né? Se você tem uma liderança que ela não sabe delegar no formato home office, que é um pouco diferente, e também
o risco, que é um dos grandes impeditivos hoje no mercado brasileiro, são as questões legais trabalhistas, porque a gente não tem uma regulamentação ainda para a prática de home office. E aí o que acontece, as empresas elas ficam receosas, principalmente essa coisa de hora extra, né? Porque não existe uma distinção entre você estar dentro do escritório e fora do escritório trabalhando. E aí existe um certo medo das empresas em futuros demandas, né, processos trabalhistas por essa questão de hora extra ou de trabalhar além do que é preciso. Então, essa é uma das desvantagens, mas as empresas elas já têm trabalhado para tentar minimizar esses impactos negativos. Como o empregador, ele concilia as atividades dele dentro da empresa e as atividades domésticas? Como conciliar? Primeiro ponto, né, eu vou falar primeiro, talvez, o que não é interessante. Por exemplo, jovens, recém-formados, costumam dizer que não é interessante home office porque é importante que ele tenha a vivência dentro da empresa para entender um pouco como que funciona a estrutura. Workaholics, pessoas que trabalham demais, em formato home office, é perigoso porque essas pessoas elas podem não desligar nunca, né? Então, elas trabalharem além da conta. E como profissional, ele consegue ver que o seu empregado está fazendo as atividades dele, mesmo estando em casa? Esse é um ponto que vai muito do perfil de liderança, do perfil de gestor. Tem gestores que eles pedem, por exemplo, eles acompanham por meio de relatórios diários, eles pedem, eles pontuam um cronograma de entregas, que se a pessoa não entregar, fica evidente que ela não trabalhou ali, né? E hoje tem empresas que, até por essa questão trabalhista, elas já adotaram softwares, né? Então, tem programas em que ela consegue, mesmo sendo home office, você tem um controle remoto pela empresa, né? no software, de que horário essa pessoa começou a trabalhar, que horário ela parou de trabalhar e qual foi a produtividade dela. Então, essa produtividade ela pode ser controlada tanto num formato online, vamos dizer assim, por software, quanto pelo perfil de gestão, como você estabelece ali os processos de entrega. Você disse que existem essas plataformas online de como administrar o empregador, só que, e no caso das reuniões? Como acontece? O empregado ele vai para a empresa ou usa alguma plataforma à distância? Uhum. Hoje nós temos diversas plataformas, né, que trabalham aí para reuniões remotas, né? Então a gente tem Skype, Hangout, uma série de plataformas abertas. E aí o ponto depende as reuniões. O que as empresas têm adotado? Reuniões mais cotidianas, de alinhamento, dá para fazer remotamente, via Skype. Reuniões que, às vezes, são para tomadas de decisões, que é algo que exige, talvez, uma participação mais efetiva, uma troca entre os integrantes, aí esse colaborador ele se desloca até a empresa e participa de uma reunião, né? Mas grande parte das reuniões, elas também têm sido conduzidas por ferramentas remotas, pelo acesso online, e isso flui muito bem, né? Com o avanço da tecnologia, então, com banda larga, todas essas reuniões, elas conseguem ser conduzidas com uma alta qualidade, não se perde mais aquela coisa de que o sinal fica ruim, então, tem funcionado bem. Questão do salário, quem trabalha em casa tem a chance de ganhar menos, mais, ou fica na mesma forma que os trabalhadores dentro da empresa? Via de regra, é o mesmo, se ele tem um cargo de coordenador dentro da empresa com um salário X, esse mesmo salário ele deve ser mantido home office ou no trabalho dentro da estrutura física da empresa, né? Porque a via de regra é que ele está trabalhando da mesma forma que ele está trabalhando dentro da empresa. O que pode se pensar é, por exemplo, uma pessoa da área de vendas. Se ela consegue uma produtividade maior e ela ganha um variável pelo que ela vende, ela vai acabar ganhando mais home office, mas por uma questão de produtividade. Mas em termos de salário fixo, a questão é o mesmo, né? Se você trabalha dentro da empresa ou home office, o salário deve ser mantido. E o Pauta Aberta volta já com a coach Tainã Malaspina respondendo mais perguntas sobre home office.
Pauta Aberta está de volta e o tema é home office. Você já trabalhou em casa? Você tem dúvidas sobre esse assunto? Hoje aqui no estúdio estamos recebendo a professora de Recursos Humanos e coach, Tainã Malaspina. Mas antes, vamos à reportagem da Gabriela Zavarizi, que foi conhecer o dia a dia de quem faz essa prática de home office e traz opiniões de especialistas. Confira. Trabalhar no escritório ou em casa? No Brasil, segundo a empresa de recrutamento Robert Half, o home office está ganhando cada vez mais adeptos. Somente nos últimos 2 anos, esse modelo de trabalho aumentou 44%. Leonardo é prova disso. Ele trabalha em casa e garante que aumentou a satisfação e a produtividade. Eu acho que pró é a qualidade de vida que você tem. Só de não ter que pegar trânsito todo dia, não ter horário para você sair de casa, chuva não te atrapalha. E os contras, pelo menos para mim, é que eu acabo cansando de ficar em casa. Como eu tô de segunda a sexta de home office, quando chega final de semana, que eu tô aqui, olho essa mesa, não sei, eu sinto que eu tenho que trabalhar. É fundamental levar em conta as observações de quem contrata esse tipo de serviço. Pro lado do empregado, é extremamente confortável ele trabalhar em casa. Qual é a grande vantagem? Ele não ter que se estressar com a locomoção da casa para a empresa. Para a empresa, tem um lado muito positivo, que é o fato de ela não ter que gastar, por exemplo, água, energia elétrica. Então a empresa também economiza. Fazer o trabalho de casa nem sempre é bom para todos. Há diversos fatores que os profissionais devem levar em consideração na hora de aceitar este desafio. O conforto e a praticidade têm o seu preço. Vamos perguntar às pessoas o que elas acham de trabalhar em casa. O que mais me chama atenção é a oportunidade de não ter que enfrentar o trânsito de São Paulo, por exemplo. Eu não considero o brasileiro muito produtivo para isso. Eu acho que o brasileiro desfoca muito. O aspecto positivo é que você tem uma maior interação trabalhando em casa, você pode aproveitar mais o seu dia, pode acordar um pouquinho mais tarde. Eu não gosto muito de trabalhar home office. Por quê? Em casa não tenho escritório particular ainda. Não é nada formado, então eu tenho que trabalhar no sofá, na cama ou em alguma mesa que esteja lá no ambiente. Porém, dessa forma, eu vou ficar mais relaxado. Os funcionários acabam se motivando mais porque eles se sentem prestigiados com essa liberdade que a empresa os proporciona. Você consegue ter todos os recursos que você tem na empresa dentro do seu próprio computador. Entretanto, a rotina familiar e doméstica pode atrapalhar o dia a dia do trabalho. Trabalhar em casa não é algo fácil para a maioria das pessoas. Por quê? Falta disciplina para as pessoas. Para a empresa, ter alguém distante, ela não tem efetivamente como mensurar uma série de coisas. Ou seja, a produtividade do empregado, que está fora da empresa, pode ser medida por metas e objetivos, apenas por isto. Tainã, uma observação bem importante de um vídeo é que um dos nossos entrevistados, ele disse que pode ficar mais relaxado em casa, fazendo o seu trabalho. O relaxado pode ser considerado uma ideia também do empregador? Sim. Alguns empregadores, empresas que têm uma cultura organizacional mais conservadora, elas, no geral, elas não querem home office porque tem essa imagem de que os colaboradores podem ficar acomodados. E aí a gente tem que avaliar um pouco empresas que têm uma área de recursos humanos, que ainda funcionam como um DP, né, um departamento pessoal, em que elas enxergam os colaboradores como uma simples peça ali produtiva, dificilmente elas vão adotar home office porque elas têm esse pensamento de em casa eles vão ficar confortáveis e vão trabalhar menos. Quando nós pegamos empresas que têm um ponto que elas trabalham RH num conceito de desenvolvimento de pessoas, que é o grande ponto de capital intelectual, que é o que a gente fala hoje, né, na área do conhecimento, é o capital intelectual que faz a diferença, aí elas já tiram esse viés, esse olhar, que é um olhar estereotipado de que quem trabalha em casa pode ficar nesse conforto. Mas ele falou um ponto também que é bem importante e as empresas elas precisam se preocupar com isso, que empresa que ela possibilita home office, ela tem que garantir que esse colaborador ele tem uma estrutura física mínima necessária. Então, até tem empresas que elas colocam um especialista para avaliar desde a parte ergonômica, né, de cadeira, a qualidade da máquina, a conexão. Então, esse aspecto físico ele precisa ser considerado. E as pessoas que trabalham em home office, elas
praticamente ficam sozinhas. Elas não conseguem ter um convívio, principalmente com as outras pessoas que trabalham no mesmo setor que ela, por exemplo. Essas pessoas, elas podem atrair, às vezes, problemas psicológicos, por exemplo? Uma das desvantagens, né, do home office é justamente isso, a interação social. Você perde, sim, interação social, e aí é de perfil, né, profissional. Tem pessoas que elas trabalham, elas produzem melhor num formato mais introspectivo, mais solitário. E tem pessoas que elas precisam do grupo, elas precisam do coletivo, da interação para produzirem. Então, por isso que vai muito do perfil do colaborador e cabe ao líder, ao gestor, avaliar quem tem um perfil adequado ou não, porque gera um isolamento social. Então, por isso que também uma estratégia é a empresa ela adotar home office, mas intercalado com períodos de trabalho dentro da estrutura física da empresa ou com reuniões para que essa interação social ela não seja tão prejudicada, porque o clima organizacional de uma empresa, que é algo que ele é mensurado, ele vai muito dessa interação social que com o home office ela acaba ficando, né, secundária. E uma pesquisa realizada pelos consultores associados mostram que 75% das empresas que contratam home office estão em São Paulo. Existe alguma diferença entre as cidades e as regiões, principalmente norte, sul, para fazer esse tipo de contratação? Por que São Paulo? Na verdade é porque São Paulo ele é uma metrópole que concentra grande parte das multinacionais, a grande parte das empresas americanas, que são empresas que têm essa cultura de home office, estão por aqui. Então, é uma consequência disso, né? É um polo mesmo em que tudo que é tendência em RH acaba sendo iniciado em São Paulo e aí, aos poucos, ela vai pulverizando e chegando a outras regiões, né? Então, esse 75%, esse grau de concentração é porque grande parte das multinacionais e empresas norte-americanas estão aqui na região sudeste, na região de São Paulo, e isso impacta com essa questão do home office. E as grávidas, as mulheres que tiveram filhos recentemente, elas também podem ser um exemplo de contratação junto com aqueles que fazem freelancers? Então, um ponto importante, assim, a grávida que ela está no período de licença maternidade, né, naquele período dos 4 meses, ela não pode trabalhar nesses 4 meses. Então, tem algumas empresas que têm adotado isso de, às vezes ela deixa que eu participe dessa ou outra reunião porque, pela facilidade da tecnologia, mas isso não pode. Agora, assim, grávidas autônomas, pessoas que às vezes elas tiveram filhos e falam, não, eu quero ficar mais em casa, eu quero criar meus filhos de uma maneira mais próxima, e os freelancers, para eles, sim, é um formato muito adequado. O home office tem crescido demais. O perfil dessas pessoas até que abrem mão de empresa, para trabalhar dentro de casa. E aí, geralmente, o ponto principal é essa questão de equilíbrio de vida pessoal e profissional. No caso das grávidas, né? No caso de freelancers, é porque eles trabalham de um formato mais autônomo, eles não são contratados por uma empresa, e isso permite que eles trabalhem de casa. Tem hoje também, junto com o home office, cresceu a prática de alguns espaços chamados de coworking, que são espaços em que você vai para reuniões. Então, às vezes, essa pessoa ela trabalha em casa, mas ela quer fazer uma reunião, ela não tem um espaço na casa dela. Então, ela aluga por hora esses coworkings. Então, freelancer é muito comum fazer isso, né? Então, tem até uma secretária, às vezes tem os escritórios virtuais. Isso tudo foi consequência do crescimento do home office. E como que funciona essa secretária? Seus escritórios virtuais? Isso, como funciona? Na verdade, são escritórios em que você paga uma mensalidade. E aí, se você tem uma pequena empresa e você não quer gastar, porque o custo em São Paulo é muito caro, de locação de espaço e tudo mais, como que funciona? Você paga uma mensalidade e nesse escritório tem uma pessoa que ela atende como se fosse a sua empresa, ela atende até personalizado, ela anota recados. Então, para o cliente, parece que você tem realmente uma estrutura física. Você pode pôr um endereço no seu site, coisa assim. E aí, esses escritórios recebem seus documentos, suas correspondências, e você paga conforme você usa, você paga por hora. Então, isso também é algo que
impulsionou o home office, porque não tem aquela coisa, eu trabalho em casa, mas eu preciso atender cliente. Ok, então você vai para um escritório virtual, você vai para o espaço de coworking. E você consegue achar com facilidade esse tipo de secretária? Essas empresas, elas estão mais concentradas nas grandes capitais, né? Então, você tem São Paulo, Rio, BH, mas cidades de interior, cidades menores, você não acha ainda. E a questão das viagens, como é que fica? A pessoa, ela faz home office e ela automaticamente pede para viajar. Como que o empregador pode reagir nesses casos? Ele autoriza ou, pelo fato dele ficar em casa, já pode considerar como um comodismo? Essa questão de se a viagem ela faz parte é uma viagem de trabalho, ok, né? Mas se é uma viagem pessoal, vai muito da relação entre o gestor e o colaborador. Porque, como eu disse, no home office, o que é valorizado é a entrega, né? Você tem que dar objetivos, metas para o colaborador e verificar se elas foram entregues, muito mais do que o processo em si. Mas, assim, não é uma prática, né? O colaborador ele tem que ter um bom senso também, quando ele adota home office disso, né? Não estou no meio da semana, eu quero ir para a praia, passar um dia na praia. Vai muito do seu gestor, né? Se você tiver um gestor que confia muito no seu potencial, você entrega muito bem, pode até ser que isso aconteça, mas não é prática comum. E quem trabalha como home office pode perder alguns benefícios, como vale transporte, vale refeição, ou ganham na mesma coisa que as pessoas que trabalham dentro da empresa? Então, isso ainda está bem nebuloso, porque como não tem uma prática, não tem uma legislação que foi efetivamente desenvolvida para home office, então... E como tudo acaba sendo variável, tem grande parte das empresas não é 100% home office, né? No geral, são alguns dias no escritório, dias em casa, ou meio período no escritório. Então, essa coisa de perder os benefícios, ainda não, porque não tem uma prática estabelecida. Mas a partir do momento que tiver uma lei realmente definida, pode ser sim, porque da empresa, se a pessoa não se locomove, não tem por que pagar. Mas tem outros pontos que também se questiona, que é a ajuda de custo com a parte de iluminação, sei lá, eventualmente uma impressora, a impressão. Então, tem esses pontos que é o que se fala, né, do medo de leis trabalhistas, é isso, de garantir que o colaborador, se você vai tirar o benefício de vale transporte, mas ele também está gastando energia da casa dele, água e outras coisas que ele gastaria da empresa. E existe alguma profissão que não pode de jeito nenhum ser contratada como home office? Bom, tem as profissões bem clássicas, assim, né? Médico, né? Porque toda profissão que exige a interação social, que exige esse contato físico, não tem como. Tem indústrias químicas, têxteis que são mais resistentes a home office, porque realmente é mais difícil. Mas, por outro lado, a área de TI, de pesquisa, a área de marketing são áreas bem mais propensas para o home office. E as empresas, elas acabam dando algum instrumento, alguma plataforma para o empregador conseguir facilitar, fazer o seu trabalho dentro de casa? Então, o que tem acontecido é algumas empresas que, quando elas adotam home office já dentro da cultura organizacional, surgem essas plataformas que são plataformas para monitorar o colaborador. Então, são plataformas que mostram que horas que ele acessou e tem plataformas que elas, inclusive, elas cortam, por exemplo, 5h30, corta o acesso, o colaborador ele não consegue mais movimentar. E isso foi feito justamente para se precaver dessa questão trabalhista de hora extra e tudo mais. Então, as empresas têm desenvolvido esse tipo de plataforma e outras plataformas que mais de comunicação, de mensagem instantânea, para facilitar a comunicação entre colaborador e gestor. E, Tainã, para finalizar, você tem alguma dica para quem quer começar nessa área de home office? Bom, a primeira dica que eu daria é fazer uma autoavaliação, no sentido de que, será que realmente eu quero home office? Porque o home office ele foi um pouco idealizado, de todo mundo gostaria de trabalhar em casa.
Então, avalie os pontos positivos, mas também existe desvantagem, né? Então, coloque isso na balança e se a dica primordial se você optar por home office, trabalhe essa questão de disciplina. Então, de ter um horário realmente no qual você trabalha, um horário fixo que você vai acordar na sua casa e se dedicar ao trabalho, e um horário fixo que também você vai parar de trabalhar, porque senão você pode trabalhar o tempo todo, né? Você vai, sociólogos já dizem isso, que essa coisa da flexibilidade do trabalho, que na verdade parece algo que é uma vantagem para o colaborador, na verdade isso significa não é que você pode trabalhar em qualquer lugar, mas é que você pode trabalhar o tempo todo. Então, cuidado com o home office, que ele pode ser um pouquinho traiçoeiro, mas se você souber administrar bem, ele é uma excelente ferramenta de você conseguir conciliar mais sua vida pessoal com profissional, ter qualidade de vida. Então, a dica principal é isso, avalie o seu perfil e essa questão da disciplina. E o Pauta Aberta fica por aqui. Agradecemos Tainã Malaspina pela presença. Eu que agradeço. E o nosso programa fica por aqui. Até mais.